Então, pessoal, boa tarde. Já estou gravando aqui o início da aula 9. E vamos lá. Olha só, nós já usamos esses carinhas aqui, ó, essas funções, nas nossas aulas passadas. Na verdade, a gente usou desde o início que a gente começou a programar em C, desde aquela parte que a gente estava vendo algoritmo lá também. Só que a gente não sabia dar nomes para as coisas. Então, a gente estava usando sem saber o que é. Agora, nós vamos usar, né, porque a gente já estava usando, vai continuar usando, só que nós vamos criar as nossas funções e também vamos entender exatamente o que a gente está fazendo. Então, o assunto dessa aula aqui é subrotina. Inclui funções e procedimentos, e a gente vai ver que o procedimento é um tipo especial de função, tá? Mas vamos lá. O que é uma subrotina? Subrotina é uma parcela de código computacional que executa uma tarefa bem definida. Esse negócio aqui está marcado, não é à toa, tá? Bem definida. É o seguinte, se você criar uma subrotina que faz um tantão de coisa e você não sabe bem o que está fazendo, então aquilo dali provavelmente deveria ter sido quebrado em várias subrotinas, tá? Então é por isso que está marcado aqui, ó, executa uma tarefa bem definida. Não é para fazer uma tonelada de coisa. A regra da mão direita para essa questão de subrotina, que a gente vai ver aqui mais para frente, como fazer, mas para a gente já ter aqui no início da aula em mente, é o seguinte, você vai ter que dar um nome para uma subrotina. Então, se você tiver dificuldade para dar nome para uma subrotina, duas possibilidades eu consigo ver assim mais ou menos de cara. Primeiro, ou ela está fazendo coisa demais, ou você não sabe o que ela está fazendo. Tá? Então, assim, se você está com dificuldade de dar nome, para mim é um desses dois casos. Ou o negócio está tão lotado de coisa que o único nome que você consegue dar para a sua função é faz tudo, ou inicializa sistema inteiro, sabe? Um negócio assim, está fazendo uma tonelada de coisa. E aí você está com tanta dificuldade para dar nome que você não sabe por quê, né? Porque ela está fazendo coisa demais. Ou então você não faz a menor ideia do que aquele negócio está fazendo. Tá? Que aí já é um caso bem ruim, né? Isso significa que você está copiando e colando coisa e não sabe o que está funcionando, tá? Então, executa uma tarefa bem definida, tá? Guardem isso aqui, ó, bem definida. Sendo que essa tarefa pode ser executada diversas vezes no mesmo programa. E qual que é a motivação para a gente fazer isso aí? Quebrar nosso programa em subrotinas. Dividir um problema em pequenas partes, então ao invés de escrever tudo lá no main e fica uma bagunça danada e ninguém consegue entender o que está acontecendo, você vai quebrando em pedacinhos. Ah, esse pedacinho faz isso, esse pedacinho faz aquilo, esse pedacinho faz aquilo outro, tá? E outra motivação para a gente fazer isso é porque tem pedacinho que a gente repete tantas vezes que não é interessante a gente ficar copiando e colando. A gente faz uma vez e depois chama várias vezes, tá? E exemplo disso é, tipo, imprimir as mensagens, fazer uns cálculos, sabe? Coisa do tipo, isso aqui, tipo printf, ó. Tá? A gente chama demais isso aqui. Ah, e para fazer cálculo? Sei lá, para fazer o cálculo da raiz quadrada. Você não vai ficar escrevendo código de calcular raiz quadrada toda vez. Você faz uma vez e depois você só chama, tá? Então, a nossa motivação é basicamente essa, tá? Então, você vai dividir seu programa, vai organizar ele e em alguns pedaços você vai chamar ele muitas vezes, tá? Exemplos aqui, ó, tipo printf, raiz quadrada e vão lá. Utilização. Como que a gente usa essas subrotinas aí? Uma parte do código em várias partes do programa. Então, tipo isso aqui, ó. Sabe? Eu calculo raiz quadrada várias vezes. Beleza, você faz uma vez, não precisa ficar copiando e colando. Vários programas irão utilizar os mesmos códigos. Então, quando a gente está trabalhando com o C padrão, tipo esse ANSI C, todo mundo que vai fazer o programa vai escrever alguma coisa na tela. Então, você cria uma biblioteca com as funções e os procedimentos para fazer impressão na tela, tipo STDIO. Tem as funções para entrada e saída padrão do usuário.
Tá? Então você coloca isso na biblioteca. Ah, funções matemáticas. Beleza, você cria lá uma biblioteca de funções matemáticas. E isso ajuda a gente a abstrair e facilita o entendimento do programa, porque eu já bato o olho e já sei, olha, está organizado assim, esse arquivo aqui tem tais coisas, esse outro arquivo tem outras coisas, e aí o que eu vou fazendo? Vou juntando isso para poder compor o meu programa. Então, se eu chego lá e estou fazendo um programa, por exemplo, cadastro de clientes, e aí eu vou lá e tenho um arquivo chamado clientes, o outro já tem relatório, o outro é, sei lá, gráficos, o outro banco de dados, entendeu? Então, assim, essas coisas eu vou batendo o olho e consigo entender, olha, porque dentro desse arquivo aqui, ó, banco de dados, então o quê? As funções para eu trabalhar com banco de dados. Aí essa do relatório, para poder fazer os relatórios, gerar, imprimir, entendeu? Então, a ideia é eu ir quebrando o meu programa em subrrotinas para ele ficar com a carinha bonita, tá? Para aumentar o meu prazo de validade do programa. Do programa não, do código. Isso é uma coisa que eu já falei em algumas aulas. A gente sempre faz um código tentando maximizar o prazo de validade dele. Por que eu falo de prazo de validade? Porque é o seguinte, à medida que você for programando, seu código vai ficando cada vez melhor, você fica um programador melhor. E aí, se você tiver que voltar num código seu, do passado, e virar e falar assim, nossa, eu não consigo nem entender o que esse programa está fazendo, você faz outro. Entendeu? Então significa que aquele prazo de validade daquele código seu lá, ele já expirou. Então você não vai usar aquele código, você já programa tão melhor e já sabe, e nem sabe direito como que aquilo lá foi feito, porque você não documentou, não colocou os comentários adequadamente, não deu nomes adequados, que o prazo de validade do seu código acabou. Então você tem que fazer outro. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É fazer códigos com prazo de validade cada vez maior, tá? Para que no futuro, quando eu tenha que voltar, eu lembro que eu já fiz isso em algum momento da minha vida. Esse seu código está lá, pronto, você só usa de novo. Tá? Então, esse que é o nosso objetivo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, facilita demais a nossa programação estruturada, que essa que é a ideia da programação estruturada, né? Eu vou executando uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra, tá? Então, se eu organizo as coisas e faço as chamadas de forma adequada, facilita demais o entendimento do meu programa e, consequentemente, a estruturação dele, tá? Vamos lá. Dadas as fases previstas do refinamento sucessivo, decompõe-se o programa em módulos funcionais. O que é essa palavra aqui, ó? O que é que essa frase está falando de uma maneira mais fácil? É o seguinte, você tem lá a especificação do seu programa. Aí seu programa é fazer um programa para controlar clientes. Só que o cliente vai chegar com esse pedido para você, eu preciso de um programa para controlar meus clientes aqui na loja. Beleza. Aí o que você tem que ir fazendo? Você tem que ir refinando isso daí, e falar assim, tá, beleza, é para controlar o cliente. Tá, e o que vai ter? Vai ter um lugar que você cadastra o cliente, vai ter um lugar que vai ter relatório, vai ter isso, vai salvar na nuvem, entendeu? Então esses refinamentos, eles vêm de acordo com os módulos que você vai colocando no seu programa, tá? Tipo, igual eu falei, do relatório. E quanto mais eu vou refinando, mais próximo eu chego das minhas subrotinas, tá? Porque o programador, efetivamente, é o cara que vai escrever as subrotinas. E nem sempre é o programador que vai interagir lá com o cliente. Tá? Na verdade, na minoria das vezes é que é. Então, tem uma parte de refinamento, que é para poder ir quebrando a especificação nos módulos funcionais, tá? O que seu programa vai ter, e depois o programador pega esses módulos e cria subrotinas para implementar. Tá? E isso viabiliza a nossa modularização, tá? Porque eu vou criando os módulos, módulo de cliente, módulo de relatório, módulo disso. Então você já sabe exatamente o que está ali. Então se eu precisar depois de rotina de relatório, não preciso saber do lado do cliente, eu vou lá na parte do relatório e falo assim, deixa eu ver o que eu posso aproveitar daqui. Bom?
E a gente vai ver que do ponto de vista do programador, tudo isso daí acontece através das subrotinas. Tá? Vamos lá. Característica da subrotina. Executa uma tarefa bem definida, já falei isso lá atrás. Se você não sabe dar nome para ela, ou ela está fazendo coisa demais, então ela não está fazendo uma tarefa bem definida, ou você não sabe o que ela está fazendo. E por isso você não consegue dar nome. Não funciona sozinha. Então ela tem que ser chamada por alguém. Então se eu fui lá e criei uma função raiz quadrada, a raiz quadrada não faz nada, ela precisa ser chamada por alguém. Então eu preciso lá no meu main interagir com o usuário, ler os valores que eu quero, calcular a raiz quadrada através da chamada dessa subrotina que eu criei. Então a subrotina, ele não vai sair fazendo a raiz quadrada do nada. É de alguma coisa que eu pedi. Tá? Então, ele por si só não funciona. Ele precisa ser chamado por alguém. Vamos lá. Permite a criação de variáveis próprias e manipulação de variáveis externas, que são os parâmetros e os argumentos, nós vamos ver isso aqui. E facilita a legibilidade do nosso código. Tá? Por quê? Estruturação, que as subrotinas são agrupadas fora do programa principal, então eu não vou ficar colocando tudo no main. Esse exemplo que eu falei de cadastro de cliente, relatório e tal, é um exemplo de estruturação. Tá? Então, eu vou separando as coisas, não fica nada lá no main. E enxugamento, através de diversas chamadas da mesma subrotina. Então, se eu faço a mesma coisa 10 vezes, eu vou fazer a minha subrotina uma vez e depois chamar ela 10. Eu não vou fazer aquilo 10 vezes. Tá bom? E vamos lá. Quais são os tipos de subrotina que a gente tem? Procedimento e funções. Qual que é a diferença dos dois? Um retorna valor, que são as funções, e o outro não retorna. Tá? Então, por exemplo, eu nem fico usando o nome de procedimento. Eu chamo tudo de funções. Está errado? Para mim não está errado. Tá? Só que é uma função que não retorna valor. E qual que é o nome corretinho, 100% certo, de uma função que não retorna valor? Procedimento. Mas se você falar comigo função, eu vou entender? Eu vou. Tá? Sem problema nenhum. Então, a diferença de um para o outro é procedimento não retorna nada. Tipo, sei lá, apesar que o printf retorna alguma coisa, mas faz de conta que o printf não retorna nada. Então, ele simplesmente imprime na tela. Pronto, não tem que retornar nada para mim, só tem que imprimir na tela e pronto, acabou. Agora, funções. Raiz quadrada. Eu quero calcular a raiz quadrada. Eu não quero que imprime a raiz quadrada na tela. Eu quero que calcule a raiz quadrada e me retorna o valor da raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu chegar lá e escrever algo do tipo assim, ou de, sei lá, 25, ou de 100, entendeu? Ou 200, entendeu? É alguma coisa do tipo assim, ó. Tá? O que eu quero? Eu quero a raiz quadrada desse número aqui. Eu não quero que imprime na tela. Se eu vou imprimir na tela ou não, é outra decisão minha. Mas o que eu quero? Quero que ele calcule a raiz quadrada e guarda nessa variável aqui, tá? Entenderam a ideia? Então, se retorna alguma coisa, funções. Se não retorna nada, procedimento. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Por enquanto tá meio abstrato assim. Eu vou dar. A Júlia perguntou ali do exemplo, vai ter logo aqui na frente. Um exemplo que a gente tem usado o tempo inteiro seria o tipo printf, sabe? Tipo isso aqui, ó. Imprime essa mensagem na tela. Rigorosamente, o printf, ele é uma função, tá? Porque ele retorna coisa. Vê se a gente está em dúvida? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ele retorna alguma coisa, tá? Mas do jeito que a gente usou até agora, é como se ele fosse um procedimento. Aí o scanf retorna alguma coisa? Retorna também, quer ver? Retorna também. Tá? Tudo que a gente usou até agora, na verdade, é uma função.
ele retorna alguma coisa. Mas a gente tem usado o scanf e o printf como se fosse procedimento, tá? Porque a gente não está interessado no retorno dele, tá bom? Então vamos lá. E como que é a declaração de um procedimento? Tipo de retorno, tá? Vamos dar nomes aqui, ó. Retorno, nome do procedimento e lista de parâmetros. Só que acontece que no procedimento o retorno é sempre void, porque ele não retorna nada, tá? Então quando você pega uma função que é do tipo void, significa que ela é um procedimento, que ela não retorna nada, tá? Por isso que eu falo com vocês que escrever isso aqui, ó, deixa eu comentar. Escrever isso aqui funciona. Ah, vocês podem ver aqui, ó, compilou, vai rodar, tudo normal. Só que isso aqui é passar testado porque você não sabe o que você está fazendo. Porque o main retorna sim. Retorna o quê? Retorna um código indicando se o seu programa rodou conforme o esperado ou se deu alguma falha. Então, como o seu programa ele retorna um resultado, ele não é um procedimento, ele é uma função. Por isso que, apesar de não estar errado ter o seu main do tipo void, é passar testado de que você não sabe o que você está fazendo, tá bom? Então, o que é um procedimento? É uma função onde o retorno, tá, é void. Então, como que é uma função? Retorno, nome do procedimento e lista de parâmetros. Tá? É sempre assim. Bom, então vem aqui algumas regrinhas, ó. Nome do procedimento. Identifica a ação a ser executada no procedimento. Não pode ter espaço. Tá? Tipo aqui, ó. Imprime mídia, printf, sqrt, scanf, tá? Não pode ter espaço. Bom? Lista de parâmetro. As variáveis e os tipos dela. Tá? Então, tipo aqui, ó. Variável A do tipo int. Variável B do tipo int. Tá bom? Essas são essa é a lista de parâmetros, né? 2 parâmetros, parâmetro A e o parâmetro B aqui, tá bom? Declaração de variável, que é o que está aqui, ó. Todas as variáveis que são declaradas aqui dentro só valem aqui dentro. Tá? O escopo dela é local, só vale dentro dessa função aqui. Tá? E os seus comandos, que é aquilo que você já está acostumado. Chamar uma coisinha dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra e por aí vai. Tá? Então, a declaração de procedimento e de função, mesma coisa. Tá? Só que procedimento sempre é void. É só isso que muda. Tá? Exemplo aqui, ó. Imprime maior. Então, observe que ele não está te perguntando qual é o maior. Tá? Ele não quer saber qual é o maior. Ele quer que você imprima o maior. Tá? Então, aqui, ó, o seu imprime maior, o que ele faz? Você passa um x e um y para ele. Se x for maior que y, ele imprime o x. Se não, ele imprime o y. Então, ele vai imprimir o maior. Ele não quer saber qual é o maior. Ele quer imprimir o maior. Tá bom? Então, aqui, ó. Leu 2 números. O primeiro número é guardado no x. O segundo número é guardado no y, que é passado para cá. Tá? Aqui seria um return sucesso, que vocês já sabem. Mas isso aqui é um exemplo de procedimento. Por quê? Porque o retorno é void. Quando o retorno é void, eu não tenho uma palavra-chave aqui, ó, que a gente vai ver nas funções, que é return. O return fala o seguinte, olha, é para retornar isso aqui, ó. Como eu não tenho que retornar nada, eu não tenho return. Tá? É só isso a diferença. Variáveis locais. Voltando aqui, ó. Declaração de variáveis, tá? Então, variáveis locais são as variáveis declaradas dentro de alguma subrotina, seja ela função ou procedimento. Vamos ver ali que o Gabriel está escrevendo. Ver o que ele está perguntando ali.
Então tem que declarar subrrotinas antes da função main? Tem. Por quê? Porque em C a gente só pode usar alguma coisa que a gente tenha visto. Tá? Então você precisa declarar sua função antes de você usar. Tá? Isso não é obrigatório em todas as linguagens. C# não é obrigatório, Java não é obrigatório, em C++ é obrigatório, tá? Em C é obrigatório. Então, para você usar alguma coisa, você tem que ter visto ele antes. Tá bom? Na verdade, C++ eu acho que não é obrigatório também não. Fiquei em dúvida agora. Tá? Então, o include declara subrrotinas? Sim, ele declara subrrotinas, porque é uma maneira de ele te mostrar sobre as subrrotinas para que você possa usá-las. É exatamente isso aí que o include faz. Tá bom? Vamos ver ali que o pessoal ainda está digitando. Eu continuo aqui com as minhas variáveis locais. Não, o stdio não é uma subrrotina. O stdio ele é um arquivo que faz parte de uma biblioteca e lá dentro tem as declarações das subrrotinas. O stdio.h em si ele não é uma subrrotina. Ele é uma coleção de diversas subrrotinas. Leandro, volta no exemplo ali rapidão para imprimir. Mas isso aqui vai estar gravado. Mas eu volto. Entendeu? Mas você não precisa ficar tirando print da tela, não. O vídeo está gravado. Está sendo gravado e eu vou disponibilizar no YouTube. Vamos ver aqui o que o Álvaro escreveu ali. A subrrotina é melhor para usar ela quando for fazer algo grande e depois só querer colocar o comando no meio? Não, não necessariamente precisa ser grande, não. Calcular raiz quadrada não é grande, não. E mesmo assim ela é uma subrrotina. Não tem a ver com o tamanho, não. Inclusive, a ideia é que as subrrotinas elas sejam pequenas. Tá? Porque se a subrrotina for muito grande, provavelmente ela está fazendo mais coisa do que deveria. Tá? Então não tem a ver com tamanho não, viu, Álvaro? Vamos ver o que o pessoal está digitando ali. O printf é uma subrrotina ou é a descrição do funcionamento do printf? Não, é a subrrotina. Toda vez que você escreve o printf, você está usando a subrrotina. O que tem dentro do stdio.h é a declaração dela. Você não tem a implementação dela, você tem a declaração dela. Vamos ver aqui, ó. Vê? Aqui, ó. Tá? Aqui você não tem a implementação. A implementação faz parte lá da biblioteca do C que está incorporado aqui no meu compilador. Tá? Então você não tem a implementação do C, do printf. Alguém fez e está guardado lá na biblioteca. Só que para você usar, você precisa saber como usar. Então você tem a declaração dela aqui, ó. Mas todas as vezes que você chama uma função, ela precisa estar implementada. Tá? Então, ela é sim uma subrrotina. Entendeu, Maria? Beleza. Então vamos continuar aqui, ó. Variáveis locais. Todas as vezes que eu crio uma variável dentro de um bloco, ela é válida só dentro daquele bloco. E o que é um bloco? Para quem não lembra, um bloco é toda vez que eu abro e fecho chave. Então isso aqui é um bloco. Quando eu declaro uma variável dentro de um bloco, ela é válida naquele bloco. Tá? O escopo dela é aquele bloco. Então, variáveis locais, que é o que está aqui, ó, nas minhas declarações de variáveis e as listas de parâmetros.
toda variável pertence ao procedimento pertencente. Toda variável pertencente ao procedimento é chamada de variável local, pois ela só pode ser utilizada dentro do escopo do procedimento, ou seja, só pode ser usada naquele lugar lá, tá? Escopo tem a ver com onde ela é visível, onde que ela pode ser acessada, tá? Então, o escopo dela é só dentro do procedimento. E quais são as variáveis locais de um procedimento? As variáveis que eu declaro, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma variável local e também os parâmetros dela. A minha variável argc e a minha variável argv também são variáveis locais. Elas não são visíveis em outros lugares. Elas só são visíveis aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, deixa eu incluir o math aqui para vocês. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, raiz é igual sqrt, olha lá, aí ela pede um double, mas vamos colocar aqui, ó, 225, tá? Porque ele faz a conversão automática. E aí vamos imprimir. A raiz de 225 é aqui, ó, conversão de double para float, tá? Então, vou mostrar para vocês esse warning aqui, ó. Por quê? Olha só, essa função retorna double. Como ele não sabe que valor que vai ser retornado, ele vai gerar um warning, porque ele vai virar e dizer, opa, pode ter número aqui que eu não consigo guardar em float. Então, o que eu vou fazer? Vou passar esse carinha aqui para double, tá? Aí ele vai parar de reclamar daqui. Beleza? Então, vamos imprimir isso aqui, ó. A raiz de 225 é 15. Tá, beleza. Mas o que eu queria mostrar? Eu queria mostrar as minhas variáveis locais. Olha aqui, ó, locals. Esse nome locals vem de variáveis locais, tá? E quais são as três variáveis locais? argc e argv, que são os meus parâmetros, e raiz, que é a variável que eu acabei de declarar. Então, fazem parte das variáveis locais as que eu declaro e os parâmetros, tá bom? Vamos ver o que o pessoal está digitando ali. O pessoal está digitando um textão. O que as variáveis argc e argv, né, que seria a pergunta completa, representam? Elas representam os seus argumentos, mas esse é assunto mais para frente, tá, que eu falei com vocês. Quando você passa alguma coisa na linha de comando, ela vem parar aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Eu vou dar só um exemplo, tá? Não é explicação. Você vê, mas que explicação mais safada é essa que o Leandro deu? Muito ruim. Olha aqui, ó. Quando você passa alguma coisa aqui, ó, na linha de comando, tá vendo aqui, ó? Command arguments, quando você passa alguma coisa, ele vai parar ali. Tipo isso aqui, ó. Meus argumentos. Valor e 3. Tá? Tipo isso aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Quantos eu tenho? Eu tenho 4, tá? 4 argumentos. E quais são os valores dele? Vamos descobrir os valores dele? Aqui, ó. O meu executável, meus argumentos, valor e 3. Não foi isso que eu passei? Então, sempre vem um que é o meu programa e depois os que eu passei na linha de comando. Aí aqui o arg4 já não tem, ó. Tá? Então, só dei um exemplo.
Tá? Isso aqui é coisa mais para frente, mas o argc, o C vem de count, para ele te dizer quantos são. Tá? Então aqui, ó, 4, para você saber que vai de 0 a 3. E V vem de values, que são os valores, para você saber que tem valor no 0, tem valor no 1, tem valor no 2 e tem valor no 3. Tá bom? Não era assunto disso não, mas já que você perguntou, já expliquei mais ou menos aqui. Mas ficou claro o que é o argc e o argv? Linha de comando é quando eu chamo um programa assim, ó, tipo isso aqui, ó, ls, não, ls é no Linux, dir /s, por exemplo, entendeu? Esse /s aqui é um argumento que é passado na linha de comando, entendeu? Beleza, mas não precisa entender tudo agora não, porque não é um assunto para agora não. Tá? Se você entendeu mais ou menos, já está de bom tamanho. Então, beleza, vamos lá. Seguinte, em C, a chamada é sempre por valor. O que significa uma chamada ser por valor? Significa que ele copia o valor do argumento para o seu parâmetro. Então, se você modificar alguma coisa no seu parâmetro, ele não altera em nada no argumento, que é a parte que foi chamada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quer ver? Ó? Tipo isso aqui, ó. Void função faz nada, tá? Só para mostrar para vocês. Aí eu tenho um int A e um int B aqui. E aí eu vou chamar ela aqui, ó, tá vendo? O que aquilo dali quer dizer? Quer dizer que quando você chama uma função, o que ele vai fazer? Ele vai copiar o argumento 25 para o parâmetro A. E ele vai copiar o argumento 60 para o parâmetro B. E se você fizer alguma alteração no A ou alguma alteração no B, não altera o que está aqui fora. É isso que está escrito aqui de maneira mais difícil. Tá? Então, o que são os argumentos? Os argumentos são os valores que são passados para os parâmetros. O que são os parâmetros? As variáveis aqui da sua função. Tá? Então, o que ele faz? Sempre copia o valor do seu argumento para o seu parâmetro. Então, vamos entrar aqui dentro dessa função. Olha só que legal. Vamos dar uma olhada no locals aqui. Olha o que eu tenho no locals. argc e argv. Agora eu vou entrar dentro da função faz nada. Olha o que eu tenho dentro da função faz nada. A e B, tá vendo? Eu não tenho argc e argv mais. Porque eu só vejo as coisas que estão aqui dentro. Tá? Então, olha só o que ele fez. Copiou o 25 para o A e copiou o 60 para o B. É isso que ele está falando nesse slide aqui. Ó. Então, vamos supor que isso aqui tivesse numa variável. Tá? Para mostrar para vocês que o de fora não tem nada a ver com o de dentro. Tá? Então, aqui, ó. Olha só o que ele vai fazer nesse caso aqui. O meu A tem valor 25. Aí eu vou entrar na minha função. Olha só. O meu A tem valor 25. Mas esse A aqui, ó, não é esse A aqui. Tá? Esse A só vale aqui. E esse A só vale aqui. São variáveis locais. A gente acabou de ver aqui, ó. Variáveis locais. Tá? O que são variáveis locais? As variáveis declaradas dentro e os parâmetros. Então, vamos lá. Variável declarada dentro. A. Parâmetros. argc e argv. Então, são as variáveis locais do main. E as variáveis locais do função faz nada? Só A e B.
Tá? Então, esse A não é esse A. Tá? São As diferentes. Aí agora, continuando aqui, ó. Se eu chegar e modificar o valor do A aqui, ó, então vamos supor que A agora é 50. Ó, qual que é o valor do meu A? 25, porque é o A daqui. Tá? Aí eu vou chamar essa função faz nada. O que, que ela vai fazer? Vai copiar o valor do A, que é 25, para esse A aqui, ó. Copiou. Agora eu vou alterar esse valor do A. Alterei, olha só, o meu A agora é 50, mas é o A daqui, não é o A daqui. Olha o que vai acontecer quando eu voltar. O meu A é 25. Por quê? Porque o A daqui não tem nada a ver com o A de lá de cima. Nada a ver, são As diferentes. Eu ponho o nome que eu quiser aqui para facilitar o entendimento do meu programa, mas do ponto de vista do programa nem tem nome não. O que ele quis dizer é que essa variável aqui e essa variável aqui são variáveis distintas. E alterar uma variável aqui não altera a variável de fora. É isso que está escrito nesse slide aqui. Ó. Entendido? Então, se você quiser imprimir o A, vai imprimir o A dentro do main, ou o A dentro do main, ou você manda o valor dela aqui, ó. Não tem problema não. Vamos supor que eu quero imprimir o A aqui, ó. Printf o valor de A. Pronto, ele vai imprimir. Só que ele não está imprimindo esse A aqui. Ele vai imprimir uma cópia desse A aqui, ó. Olha só. Aí, ó, imprimiu 25. Tá? Só que ele não está imprimindo esse A, está imprimindo uma cópia desse A. Porque todas as vezes que eu chamo uma função, ele cria uma cópia do valor para dentro da variável. Tá? Então, em C, é sempre chamada por valor, porque ele copia o valor lá para dentro. Para não ficar confundindo, é melhor nomear as variáveis com nomes diferentes. Não, não é sempre não. Às vezes, a variável ela tem um significado com um nome num local e no outro local aquele nome tem outro significado. E elas têm o mesmo nome. Não tem nenhum problema. Claro, se você quiser colocar nomes diferentes, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas você tem que colocar um nome que, que represente aquilo dali. Tá? Vamos supor, aqui você pode ter uma variável. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas aqui você pode ter uma variável chamada nome, que é o nome da pessoa. E aqui você pode ter uma variável chamada nome, que é, sei lá, o nome de um restaurante, por exemplo, entendeu? E, no entanto, a variável chama nome. Naquele contexto fica entendido o que, que ela faz. Tá? Então, não é sempre que as variáveis precisam ter nomes diferentes, não. Eu só quero que fique claro para vocês que uma variável só vale dentro do bloco dela. Tá? E o que é uma variável local? Variável declarada dentro do bloco ou os seus parâmetros. Tá bom? Isso ficou claro? Beleza. Enquanto o pessoal está digitando aí. Tá. Vamos lá. E funções? Ué, se você entendeu procedimento, você entendeu função. Porque função é um procedimento que retorna alguma coisa. Tá? Então, esse tipo aqui, ó, ele não é void mais. Ele é outra coisa. E para você retornar o valor, você usa essa palavra return. Então, vamos supor que eu quero calcular o maior. Então, essa função nada, faz nada, na verdade, ela é maior. Tá? Então, vamos supor que ao invés de ser faz nada, ela é maior. Então, ela vai me retornar o maior entre A e B,
Então, eu vou fazer se A é maior que B, então eu retorno A. Se não, eu retorno B. Beleza. E aqui, ó, eu vou guardar o maior. Opa, peraí, que não pode ter o mesmo nome, não. É maior valor. Agora sim. E aí eu imprimo aqui, ó, sei lá, o maior valor entre E Então, eu vou pedir para calcular o maior valor entre 25 e 60, vou retornar aqui e depois imprimir. Então, vamos lá? Olha só. O que está no A? 25 e o que está no B? 60. A é maior que B? Falso. Então, ele vai para o else. Então, ele vai retornar B. O que está no B? 60. Então, ele vai retornar 60. Aqui, ó. Retornou 60. E vai guardar onde? Vai guardar no maior valor. Maior valor ainda não tem nada, tem um lixo. Então vai guardar agora. Opa, tá aqui, ó, maior valor, guardou, 60. E agora vai imprimir. Olha que lindão. O maior valor entre 25 e 60 é 60. No valor de 25 e 60, poderia ser uma variável que o usuário coloca? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá? Então aqui é a mesma coisa, tá? Só que eu tenho essa palavrinha especial return, que é para ele retornar o valor que eu calculei. E aqui um exemplo, ó. Aqui, ó, isso daí que quem acabou de perguntar, o Cauã acabou de perguntar. Aqui, ó, pode ser uma variável? Pode, aqui, ó. Nesse slide aqui, ele vai fazer a soma de x com y. Então, ele leu o A do usuário, leu o B do usuário, chamou soma passando A e B, então ele copiou o valor do A para x, copiou o valor de B para y, retornou a soma de x com y, guardou em C e imprimiu. Mas onde o return retorna o valor? Ué, na própria palavra return. Quando ele encontra a palavra return, ele retorna o que está na frente dele. Tá? Se o usuário fosse inserir o valor de A e B, onde eu colocaria o scanf? Aqui tem um exemplo. Ó. Você tem que usar o scanf onde você quer ler o dado do usuário. Então, consequentemente, você tem que usar antes de chamar a função de soma. Porque na hora que você soma, você já precisa dos valores. Então, você tem que chamar antes do soma. Ver aqui o que o pessoal está digitando ali. Mas onde eu vejo o valor do return? Ué, ô Maria Clara, você vai ver à medida que você vai executando seu programa. Você vai retornar ele. Se você não salvar em nenhum lugar, você perde o valor dele. É tipo a gente usando aqui, ó, o scanf. Se você usar o scanf e não guardar em nenhum lugar, você perdeu o valor que retornou. Aqui, ó, no meu exemplo, aonde que ele guarda? Guarda aqui no maior valor. Então, se der return e não salvar em nenhum lugar, eu perco. Leandro, você recomenda usar isso sempre ou só quando aparece muitas vezes no código? Sempre. Tá? Só que tem que fazer sentido você modularizar ele aqui. Não é para ficar criando uma funçãozinha para fazer qualquer bobagem, não. Entendeu? Ele tem que fazer sentido. Senão você pode colocar aqui mesmo. Tá? À medida que você vai organizando seu código.
que você vai programando mais e mais, você já vai tendo uma ideia o que você precisa separar ou não. No início vai ficar muito ruim, não precisa preocupar com isso não. No início vai ficar ruim mesmo, mas à medida que você for programando, você vai pegando aquela coisa, isso aqui ficaria melhor se eu colocar numa função, entendeu? E aí seu código vai ficando mais bonito, tá? Então, não esquenta muito a cabeça com isso não. Você só tem que ter em mente essa preocupação, tá? Então, eu quero fazer um código mais legível, então se faz sentido ele estar dentro de uma função, eu coloco dentro da função, tá? Então é só isso que você tem que ter em mente, tá? É que você está mirando o seu alvo. O alvo é isso, é fazer um código bem legível, tá? Bem entendível. Então esse é seu alvo. Provavelmente no início você vai errar o alvo, mas você já tem que ter em mente o que é que você quer fazer, tá? Então não preocupa muito com isso, não. Você tendo em mente o que você quer fazer, daqui a pouco você já está acertando o tempo todo, tá? E vamos lá. Int main. Seria o método int main uma função em C? A gente já sabe que sim. E significa o quê? Significa que ela retorna um valor inteiro. E esse valor inteiro significa o quê? O código identificando como que o seu programa rodou, onde por padrão 0 é sucesso. Então essa é a resposta mega completa. Entendeu? Você quer brilhar, isso aqui apareceu numa prova e você escreveu isso, plinha, o professor vai até arrumar um jeito de colocar uma estrela na sua prova, tá? Que significa exatamente isso. O main é uma função que retorna um valor inteiro e esse valor inteiro representa o código de execução do seu programa, onde por padrão 0 significa sucesso, tá? Que é o que a gente faz aqui sempre, ó. Se retornou 0, significa que seu programa rodou exatamente como você esperava. Beleza? Exemplo. Tá aqui mais um exemplo que faz uns cálculos aqui, ó. Tá? E o que vai ser impresso nesse programa aqui? Vamos lá, vou dar para vocês 30 segundos para vocês responderem. O que vai ser impresso aqui, ó? Nessa linha 11, quando a linha 11 for executada. Quando a linha 11 for executada, o que será impresso? O Cauã acha que é o primeiro multiplicado por 10 e o segundo somado de 10. O Bernardo também acha que é. O Álvaro, 20 e 15, porque 20 é 2 vezes 10 e 15 porque é 5 mais 10. O Alexandre, mesma coisa. O Arthur, mesma coisa. 20 e 15, 20 e 15. 20 e 15. Mas a resposta de todos vocês está errada. 2 e 5. Exatamente, é a do Eric que está certa. 2 e 5. Por que é 2 e 5? Porque eu acabei de falar com vocês que ele copia as coisas lá para dentro. Então ele vai copiar o 2 que está no X para o P, vai copiar o 5 que está no Y para o Q, vai alterar o P e o Q, que não tem nada a ver com X e Y, nada a ver, tá? P e Q são variáveis daqui, ó. X e Y são variáveis daqui. Não é por ser void, não, tá? Não é por ser void, não. É por causa da variável aqui, ó. Tá? P é variável daqui, olha só, eu estou alterando a variável aqui, ó. Q é variável daqui, eu estou alterando só aqui. Eu não estou alterando x e y. E x e y está sendo impresso aqui, ó. Tá? Então vai ser impresso 2 e 5. Por quê? Porque variáveis locais. Variáveis locais. P e Q, variáveis locais daqui. X e Y.
Tá? E se fosse um printf P e Q? Não funcionaria, né, Bernardo? Por que que não funcionaria? Porque não existe P e Q aqui, ó. Tá? Funcionaria se eu colocasse aqui, mas se eu colocasse aqui, não. Tá? Porque aqui não existe P e Q. É igual o Eric respondeu aí, é local. O P e Q é daqui, ó. Aqui só tem X e Y. E agora? O que vai ser impresso agora? É uma pequena alteração, tá? Aqui, ó. E o que vai ser impresso agora? Vamos ver as opções ali. 2, 5, 20, 15, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 2, 5 e 35, tá? A resposta correta é 2, 5 e 35. Porque é 2 do X, 5 do Y, e por que 35? Porque 2 vezes 10, 20, 5 mais 10, 15, então 20 mais 15, 35, retorna 35. Então ele imprime 35. Tá? Então a resposta correta é 2, 5 e 35. Bom? É isso, exatamente. É porque tem o return agora. Ele deixou de ser um procedimento e passou a ser uma função. É justamente por conta do return. Aí aqui tem uns exercícios para vocês fazerem. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Que eu vou encerrar a aula 9 agora e vou passar para a aula 10, que é bem rapidinho, para a gente finalizar nossas aulas hoje. Mas alguém tem alguma dúvida disso aqui? Mas tem que testar, viu, gente? Tem que fazer os exercícios e tudo. Mas de uma maneira geral, alguém tem alguma dúvida? Vamos ver aqui, ó. O Eric perguntou. Professor, o return atribui os valores de P e Q aos seus valores? Não, ele não atribui, não. O que, que ele faz? O return, ele sempre retorna uma coisa só. Só que ele vai retornar a soma de P com Q. Só que P tem valor 20 e Q tem valor 15. Entendeu? Então, 20 mais 15 é 35. Ele vai retornar 20 com 15 e aí ele retorna 35. Tá? Deixa eu ver se tem jeito de eu fazer uma seta aqui. Tem. É como se ele pegasse o resultado dessa soma aqui e colocasse aqui, ó. Tá? Porque é o retorno dele é inteiro, tá vendo? E aí, quem é que está chamando essa função? Quem está chamando essa função é essa aqui, ó, tá vendo? O printf chamando. Então ele vai pegar o retorno dele, tá? Que é inteiro, e vai colocar aqui. Tá? E aí ele vai ser usado por esse %d aqui, ó. Ele atribui ao cálculo? Não, ele realiza o cálculo e depois retorna o valor. É porque primeiro ele resolve os parênteses. Tá? Ele não retorna isso aqui para ser feito lá fora, não. Primeiro ele resolve os parênteses, aí ele fez 20 mais 15, 35, e retorna o 35. Tá? Então ele retorna 35 para cá. Esse tipo ali vem antes do nome da função? Sim, vem antes do nome. Aqui, ó, eu até coloquei aqui, quer ver? Ó? Tá vendo? O retorno é sempre antes do nome da função. Tá? Que quando é procedimento é void e quando é uma função é um tipo qualquer, que nesse exemplo aqui é inteiro.
Tá? Então, eu tenho que dar um return de alguma coisa que seja desse tipo aqui, ó. Então, se a minha função retorna inteiro, o meu return tem que ser do tipo inteiro. Se fosse char, iria retornar um char, exatamente. Se fosse float, iria retornar um float e por aí vai. Leandro, tem uma dúvida em relação à acentuação. Se eu tiver que fazer algo profissional, farei sem acentuação ou tem uma maneira de acentuar? Ô Álvaro, deixa eu te explicar. Eu vou te explicar bem rápido, tá? Não é aula completa disso, mas você está me perguntando agora e eu vou te responder, tá? O que acontece? Essa questão de acentuação e tudo tem a ver com a codificação que está sendo utilizado. Então, eu mostrei para vocês que em C ele utiliza uma tabela chamada ASCII Table, né? Uma tabela chamada ASCII Table é ótimo, né? Ficou hot dog quente, né? É uma tabela chamada ASCII, tá? E o que acontece? Vamos abrir ela aqui. Para cada número, ele tem um caractere associado, tá bom? E aí, o que acontece? Se ele estiver utilizando outra codificação, aparece outra coisa. Para você ter uma ideia disso daqui, tem uma aula minha no YouTube que eu comentei isso na aula passada. Tá? Aí, olha só, cada lugar usa uma codificação diferente. Por exemplo, o prompt do DOS usa CHCT, aqui ó. Ele está usando a codificação 437. Tá? Essa é a codificação que ele está utilizando. Ah, mas eu posso querer trocar a codificação? Pode. Aí o que acontece? Os caracteres ganham códigos diferentes. Tá? Então, qual que é o problema de utilizar coisas acentuadas? É que a pessoa que está executando o seu programa pode estar numa codificação diferente, e aí vai mostrar coisas diferentes. Quando você utiliza os caracteres padrões, você não tem problema com codificação. Tá? É basicamente isso daí. Por isso que eu, até na hora de imprimir aqui, ó, eu não usei tá vendo? Olha só. Só para você ver o que vai acontecer se eu escrever Tá vendo? Aqui, ó. Apareceu um outro símbolo maluco aqui, ó. Tá? Porque a codificação desse aqui não é a codificação desse aqui. Então ele aparece outro símbolo. Por isso que eu evito, na hora de imprimir as coisas, de usar caracteres acentuados. Porque ele pode estar em outra codificação. Entendeu? Aí existem muitas codificações, muitas. Aqui, ó. Aqui, ó. Exemplos de codificações, tá vendo? 437, que é a padrão aqui, ó. Tá vendo? 437. Mas tem outras, ó. E existem muitas outras. Isso aqui é só uns exemplos. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se aqui tem outras. Aqui, ó. Aqui já tem mais ainda. Tá vendo? Então, assim, existem muitas. Ó, tá acabando minha bateria. Então é o seguinte, existem muitas codificações. Evite sempre que possível usar acento, tá? Acabei de te mostrar aqui dando pau, tá bom? Mas não é zero que é sucesso. Precisa ser o main para essa regra funcional. É porque o main é onde seu programa começa e onde ele tem que terminar. Então, qual que é o return da função onde ele entrou? É a saída dele. Então, o return no main retorna o código de execução do seu programa. Main é tipo principal? Não é tipo principal. Main é o principal. Main significa principal.
Entendeu? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar essa aula aqui e aí eu vou começar a gravar a próxima aula aqui, que é a aula 10. Tá? Que é bem rapidinho, mas eu acho que, de uma maneira geral, é claro que a gente tem que ir usando, né? Treinando essas coisas aqui, mas o que tinha pra gente saber de subrotina é isso aqui. Alguma dúvida? Então, beleza, gente. Então, eu vou fazer o seguinte: estou encerrando agora a gravação, tá? E aí a gente continua o próximo assunto.